Pessoal, eu ia comentar realmente como se deve negociar, mas eu tenho visto que as visitas, todos que estão aqui ouvindo da palestra, são dinossauros. São pessoas, sim, são dinossauros, são pessoas que já estão aqui há muito tempo. Viriam até me convencer. Como é que é? Não existe mais dinossauro. Pois então, mas ainda tem alguns aqui, eu vejo. E, na verdade, eu deveria era aprender com vocês, porque 40 anos é ser jovem ainda, em nível de como negociar, né? Mas o que acontece é o seguinte, aproveitando essa palestra, eu queria contar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu já estive aqui, algum tempo atrás, falando sobre a chance de vencer. Estava lotado, foi uma reunião muito interessante, e depois o José Augusto Viana me pediu para que eu voltasse aqui novamente para comentar sobre negociando. Esqueci de negociar. Bom, o que ocorre é o seguinte, nesse período, por volta de junho, eu deveria estar aqui, mas eu sofri um acidente, e nesse acidente eu fiquei desacordado durante 3 semanas. E de lá para cá, desde agosto para cá, eu tive tempo suficiente de pensar numa série de coisas. Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui para lembrar a vocês daquilo que eu lembrei, que foi muito interessante. Pensando em valores humanos, em como nós devemos lidar a próxima pessoa, se ela depende do nosso conhecimento. E o nosso conhecimento é algo que você não vai deixar. Você vai levar com você, mas vai deixar ele, sim, a critério e a convite daqueles que ficarem na sua família, filhos, netos. Tá? É o legado dessas boas coisas. Bom, de qualquer forma, é muito alegre eu estar aqui e ver que vocês fazem essas reuniões onde se troca informações do que está acontecendo lá fora. O setor é muito nervoso. Ele tem muita ebulição. Depende muito da nossa criatividade. E depende muito da nossa relação humana. E isso nos remete a exercícios que faz com que tenhamos o maior número possível de amigos, um estoque de amigos. E esses amigos, os verdadeiros, são aqueles que vão te impulsionar e vão levar de vocês as coisas boas da vida. Muito bem. Em se tratando de bons negócios, de que vocês sabem disso, eu achei que eu ia comentar a respeito desse tema. Esqueci de negociar para jovens, mas não para vocês. Vocês, na verdade, vão entender a importância de negociar, diferente um pouco de vender. Porque vender, todos nós temos necessidade de compra. De comprar o quê? De comprar comida, de comprar um refrigerante, de comprar uma roupa bem lavada. Na verdade, isso são necessidades. São coisas que nós precisamos no dia a dia e que um profissional vai lhe atender à altura. Bom, eu queria passar aqui um dado.
Sim. Aqui tem algumas coisas muito interessantes que eu apontei nesses dias que eu fiquei pensando. Não vou dizer que fiquei em coma, eu fiquei pensando. Tá? As boas coisas acontecem para aqueles que esperam. As melhores coisas acontecem para aqueles que levantam cedo e vão à luta. Olha, o serviço de corretagem de imóveis, todos vocês aqui sabem mais do que eu, que a paciência de esperar o acontecimento é muito importante. E ela é exaustiva, cansativa, e às vezes a gente tem até vontade de desistir. Mas quando vem, ela vem repleta de novidades. E compensa. Muito bem. Então, nós temos aqui as fases da negociação. Negociar e vender. Eu não sei se vocês têm essa intitularização de vendas, de vender. E a negociação onde é que fica? O que é vender? Alguém pode me dizer? A troca do dinheiro por mercadoria. Pode ser. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vender é servir. Vender é servir. Negociar. Não. Negociar eu venho daqui a pouco. Relação comercial. Vender é uma relação comercial. Pode ser? Atender uma necessidade de uma pessoa. Atender a necessidade por uma pessoa. Depois eu vou fazer uma pergunta para ti. Bom, muito bem. Então nós temos aí sobre vendas. E negociação? O que é a negociação? O que é uma negociação? É um processo de uma concentração entre pessoas. Se eu dissesse a você que negociação é diferenças de ideias e que a gente senta para tentar um resultado final feliz. Ou seja, uma aproximação entre duas pessoas. Exatamente. Compatibilizar as vontades, as necessidades. Compatibilizar as vontades. A vontade de vender, que é a ansiedade, que isso mata qualquer um. Ponham na cabeça uma coisa muito importante. Ansiedade mata qualquer negócio. Aquele que fica esperando ou faz o cresce para poder vender o mais rápido possível, essa ansiedade acaba com a pessoa. Leva ela à falência, leva ela a desistir, e não é bom para os negócios. Então, uma negociação é a concentração nas pessoas. Eu me concentro numa pessoa, entendo a necessidade dela. É claro que para entender a necessidade, eu tenho que fazer o quê? Uma pesquisa, né? Como é que eu faço uma pesquisa com um cliente? Entrevistando, fazendo perguntas, né? Exatamente. Fazendo perguntas. Aí, então, eu venho na concentração nas pessoas. Eu metabolizo tudo aquilo que ela está fazendo, o que ela tem de propósito naquele empreendimento, e aí eu parto para caminhar para a solução do problema. Então, eu entendi que ela tem alguns problemas. O imóvel é, de certa forma, inadequado para ela, mas eu tento adequar dentro daquele princípio básico de necessidade. Tá? O que é necessidade? Bom, troca de propostas. Aí eu entendo que a pessoa tem dificuldade de proposta. Ela tem pouco de idade de entrada, tem um pouco para dar por mês, e eu posso, de repente, com a construtora ou com aquele que está viabilizando o imóvel que eu estou trabalhando, de repente ter uma negociação, e eu já sei previamente. Então, é diferente vender de negociar. Vender, eu finalizo a venda.
E negociar não. Negociar eu sento e vejo as necessidades da pessoa e dentro das posses eu faço alguma concessão, mas não concessão de valores. Jamais fazer concessão de valores. Jamais eu faço concessão ou comparação com clientes concorrentes. Porque se eu fizer, o que vai acontecer? Esse cliente pode ir no concorrente e no concorrente ele ter um sabor adicional, que comigo lá ele não tem. Coloque-se no lugar do comprador. Eu vejo que ele tem uma séria vontade de morar ali por razões múltiplas. Porque a família mora ali próximo, porque a escola é próxima dos filhos, porque a condução para ele é próxima, porque facilita para a esposa, que vai estar em algum outro lugar, mas para ali facilita muito. Eu tenho que entender isso e tenho que evocar essas coisas. Certa vez, eu dando palestra numa indústria de fogões, apresentei uma dificuldade que, na verdade, surgiu sem querer, numa necessidade qualquer, em perguntar o que é que um fogão faz entre benefícios e características. Quais são as características de um fogão? Quais são os benefícios de um fogão? Aí cada um dizia uma coisa e no final ficamos assim. As pessoas verificaram que tanto uma coisa quanto outra satisfazia a pessoa. Mas satisfazia, mas ela tinha muitos motivos para não comprar. Na verdade, ela tinha todos os motivos para não comprar o fogão. Era apenas uma curiosidade que ela tinha. Então tá. E aí veio o gerente e assumiu a negociação. A negociação. E começou a falar sobre benefícios do fogão. Benefícios esses que ele começou a perguntar para ela. Me diga uma coisa, você, no final de semana, no domingo, no sábado, quantas pessoas almoçam na sua casa? Ah, eu tenho a filha, eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. Resumindo, davam umas 10 pessoas. E aí, no final, ele disse, bom, você, o que é que costuma fazer? Ah, eu costumo fazer 3, 4 pratos. Ah, muito bem. Então, a senhora tem um fogão aqui, ele viu mais ou menos a necessidade da senhora, mostrou ali um fogão e começou a dizer, aqui a senhora coloca o seu soufflé, aqui a senhora coloca o seu arroz, ali o feijão e as verduras, aqui no forno podemos fazer um assado, uma coisa assim, e vamos indo. No final, a senhora olhou e começou a ficar encantada com o fogão, mas não era com o fogão, é com os pratos que ela estava fazendo, que o fogão fazia. E aí a pergunta foi, o que é que o fogão faz? Algum de vocês podem responder? O que mais? Necessidade do cliente. O que mais? Vocês podem melhorar isso aí. Complementação do trabalho da cozinha. Complementação do trabalho da cozinha. Bom, eu vou simplificar para vocês. O fogão faz pratos deliciosos. Ele vendeu os pratos deliciosos que aquele fogão fazia. E não eram as características do fogão. Um fogão de 4 bocas, um fogão de forno autolimpante, ou de acendimento automático, nada disso. A mulher ficou encantada com os pratos deliciosos que o fogão... Esse fogão é meu. Eu fico com ele. Essa foi a negociação. Então, ele fechou, brindou a venda do fogão. E o que é que um imóvel faz para uma pessoa que está sonhando, vocês sabem disso, muito tempo, está pensando muito em trocar o imóvel, porque a família vai aumentar, porque é um carro a mais, enfim, ele vai ganhar um pouco melhor.
O que é que uma casa, um apartamento faz? Você não acredita que o imóvel, se ele gostou, se a mulher gostou, veio lá, é a realização do sonho dele ou dela? Eu acho que o domínio maior é da esposa. Essa semana... É a mulher que compra, né? Tá. A mulher compra a comida do cachorro, compra a roupa para as crianças, compra tudo e compra a roupa dele também, a cueca dele, o marido paga, né? Aquela mulher que chega para o marido e fala: vamos fazer shopping nos Estados Unidos? Ele, opa, vamos. Chega lá, ela não sai de shopping. A realização de um apartamento, de uma casa, é para satisfazer necessidades. Satisfez as necessidades dela, aquilo tudo que eu falei anteriormente, garagem, onde ela mora, a proximidade dos filhos em estudar, do marido trabalhar, segurança, tá? Enfim, isso tudo nos leva a uma satisfação do imóvel. Com isso posto, com isso vendido, né? Que a ideia é justamente essa, é fazer com que eles tenham a segurança de que aquele imóvel vale trazer as necessidades que eles precisam, básicas, e com satisfação. Com satisfação, né? Bom, concentre-se nos interesses e não nas posições. Bom, isso é muito importante. O que é posições? Um quartinho, um lavabinho, uma garaginha, tudo no diminutivo. Vocês acham que o diminutivo vende? Um descontinho, um valorzinho, né? Precinho, tudo muito bonzinho. Não vende. Diminutivo não vende. Porque, primeiro, a garagem não é uma garaginha, porque ele não tem um carrinho, ele tem um automóvel. O lavabo não é um lavabinho, é um lavabo enorme. A aparência, o nome que se dá, é justamente para dizer ou conotar que a coisa é grande e não pequena. Se na negociação você inventar que o produto é pequeno, falando no diminutivo, a pessoa não compra, ela vai embora. O que ela vai fazer com um lavabinho, com um quartinho, com uma salinha? Hã? Não. É uma sala, é um quarto. Pode ser pequeno aos teus olhos, mas os olhos dela talvez não. Agora, se você falar, aí sim você arremete ao diminutivo. Então, não falem, por favor, em diminutivo. Jamais. Em tempo algum. Ah, o precinho desse apartamento, precinho. Que precinho? Por que existimos? Quem somos? Qual a nossa função na sociedade? Por que nós existimos? Alguém já respondeu essa pergunta? Eu ando atrás dessa resposta. Vamos ver. Para evoluir. Boa. Multiplicar. Você pediu para vir aqui? Ao mundo? Ao mundo? Eu acho que foi um processo, eu estava ouvindo essa semana na televisão, lá atrás a seleção que partiu dos macacos, nós chegamos até um certo ponto. Bom, ó, pega ali o aparelho para falar. Aí. Eu assisti um programa de televisão essa semana dizendo a razão de nós, ser humanos, tá? Hoje, de estar raciocinando, nós chegamos através de 2 ou 3 milhões de anos atrás. Então, não é porque, sei lá, eu acho que é a seleção da natureza. Você acredita que evoluiu?
Ou que tem muito para evoluir? Eu acho que temos muito para evoluir. Ah, ótimo. Muito bom. Por que estamos aqui? Para a evolução. Estamos aqui aprendendo a ajudar as pessoas, a deixar alguma coisa. Todos os dias nós deixamos algumas coisas. Razão de sermos empresa. Qual é o motivo de sermos empresa? Organização? Hã? Legalidade. Quem é empresa aqui, levanta o braço. 1, 2, 3, 4. Tá. Eu vou tentar melhorar aqui isso. Sermos empresas é a necessidade de servir na legalidade. Porque até então, há tempos atrás, em décadas passadas, existiam empresas que não estavam legalizadas. Ela andava à margem da legalidade. Né? Bom, em sendo assim, razão de sermos empresa. Mais segurança, mais conforto, hein? Credibilidade. Nem tanto conseguir crédito, mas conseguir mais pessoas para nos ter o reconhecimento de que nós somos sérios. Né? Porque o fato de sermos empresa, a princípio, nos remete a sermos sérios. É mentira ou verdade essa afirmação minha? É verdade. Agora, tem muita empresa que não é séria, né? Que não é nada disso. Isso é uma grande verdade. Mas se as pessoas levam isso a sério, e tipo assim, ó, eu vou ganhar dinheiro fazendo o bem para outras pessoas, vai ter sucesso. Quem somos? Quem somos? São parte da sociedade. Que faz o quê? Que trabalhamos para sobreviver. Nós não somos pessoas pensantes? Não entendi. Inteligentes. E por sermos inteligentes, nós fazemos o bem para outras pessoas, via empresa. Não é isso? Isso nos vai dar rentabilidade. Vai nos dar a sobrevivência. Seremos sérios no negócio que estamos desenvolvendo. Qual a nossa função na sociedade? Essa é fácil, hein? O senhor responde. Olha, nossa função... Qual é a nossa função na sociedade? Nossa, minha, sua? Trabalharmos em sociedade, juntarmos servirmos, para progredir. Servirmos, não é isso? Exatamente. Não é isso? Então, pronto. Eu estou aproveitando a minha história de 40 anos de trabalho e estou trazendo para vocês aqui. É claro, eu não trabalhei a minha vida inteira como corretor de imóveis. Eu trabalhei em indústria, em comércio, em serviços, em grandes empresas, que lá na Europa eles já tinham uma corrida violenta sobre necessidade humana. O que era necessidade humana? A minha pergunta é essa. Dividir para somar. Dentro desse contexto, caberia essa afirmação? Sim, caberia. E eu vou lhe dar um exemplo clássico. Pois não. E fácil. A Honda, na década de 70, ela tinha produtos importados. E ela perdia muito dinheiro aqui no Brasil. E aí ela começou a vender para a América Latina, dividiu a América Latina em partes, e nessas partes ela ganhava no Paraguai, perdia no Chile, ganhava na Venezuela, perdia no Brasil,
ganhava na Bolívia. Ou seja, ela dividiu o mercado para somar e ganhar. Esse princípio é fantástico. Tá bem? O colega trouxe aqui, no caso, nós, corretores de imóveis, para que nós pudéssemos, entre nós, fazermos, por exemplo, parcerias, quer dizer, acho que mais ou menos foi nesse sentido que ele puxou. Como hoje eu faço, às vezes, sozinho, você não, às vezes fica difícil você realizar, em um certo momento, uma venda. Quando você pega uma opção e você começa a compartilhar, então você ganha menos, todos ganham, e você faz uma venda rápido. Então, eu acho que compartilhar, ou seja, essa parceria, ela é rendosa, que você pode somar muito mais. Você me lembrou... Como é teu nome? Osiel. Osiel, você me lembrou uma coisa muito importante que eu aprendi na vida, que foi o seguinte, eu tive lá no Sul uma escola muito boa, de uma imobiliária, que ele dividia para os corretores X%, e ele mesmo ficava com muito pouco. Era diferente do que as corretoras normalmente faziam por lá. A auxiliadora predial era uma que fazia, não isso, né, que eu estou lhe dizendo, mas trabalhava com altos índices para ela e para os demais menos. Estou falando auxiliadora predial porque ele conhece lá. Pois é, continua aqui? Está aqui? Ah, tá. São duas mulheres, são duas irmãs, na verdade são três. Ah, pronto, está aí, auxiliadora predial. Eles fazem administração de imóveis e também fazem vendas. E eu aprendi com eles o seguinte: dar para lucrar. Então, essa corretora, essa imobiliária chamada Bueno Imóveis, lá no Rio Grande do Sul, eles faziam o seguinte: eles davam mais para os corretores e eles ficavam com menos, tiravam propaganda, aquelas coisas todas que a empresa faz, né? Normalmente faz. E ele hoje é um dos três maiores no Rio Grande do Sul. Lá tem a Brasil, a Brooks, né? Brasil Brooks lá, tem a Lopes, e tem esse pessoal que é da Bueno Imóveis. E eles tinha vezes que ele nem ganhava. Era só o fato dele participar da promoção do negócio. E eu vi o seguinte: uma certa feita, uma corretora de imóveis, de seguro, eu sempre fazia com a mesma corretora. Nunca fui atrás de cotação, de nada. E essa corretora, até que um dia eu cheguei, não, para um pouquinho. Eu vou dar uma olhada na concorrência para ver o que é que estão oferecendo para o meu carro, para a corretagem do seguro. E ela estava defasada, qualquer coisa assim, de 150, 200 reais, em nível de hoje, né? Talvez um pouco mais. E eu falei para ela, olha aqui, ó, eu vou para tal corretora, porque você está acima do meu limite. Tem gente oferecendo melhor aí, eu nunca tinha ido atrás, estou indo agora. Ela pegou e falou: senhor Wilson, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe fazer uma nova proposta, o senhor não fecha com eles. Então tá. E veio essa nova proposta. Essa nova proposta me ensinou algumas coisas na vida de negócio. Ela me colocou uns 300 reais hoje abaixo do que eu tinha da concorrência. E que ela sabia. Aí, tá, eu peguei e fiz com ela. Fiz com ela e a filosofia dela foi a seguinte: eu vou tirar da minha comissão, não vou ganhar nada esse ano com o senhor, porque se eu perdê-lo esse ano, eu perdi como cliente. O senhor foi para concorrência e eu fiquei sem. Conclusão:
eu perco, estou perdendo com o senhor, mas o ano que vem eu tenho certeza que o senhor vai voltar a ficar comigo. Eu falei, puxa vida, mas que mulher esperta. E assim foi feito. Ela fez primeiro comigo, depois eu renovei com ela mais 2, 3 anos em seguida, e foi uma satisfação plena ter trabalhado com aquela corretagem no meu carro. Então, o que acontece em termos de negociação? Ela não fez uma venda, ela fez uma negociação comigo. Vocês entenderam a diferença, então, de negociação e de venda? Não pode misturar. Não pode misturar. Não dá para misturar. E ela não concedeu nada, ela só concedeu algo que me facilitou a vida, e para ela foi um desabafo. Ou seja, ela manteve uma carteira. Ela manteve a carteira, exatamente. No próximo ano, ela sabia que eu ia voltar a ser cliente dela, e foi o que aconteceu. Não teve dúvida. Bom, qual a nossa função na sociedade? A nossa função na sociedade, qual é? Servir, né? E servir o quê? Bem melhor, não é? Bem melhor que da primeira vez. Servir, 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 e eu vou ganhar muito dinheiro em servir. Porque o cliente é o quê? O que o cliente é? O que o cliente é? O cliente é? Cliente é rei. Maravilha! O cliente é rei. E se nós servirmos ao rei, nós vamos o quê? Nós vamos ganhar dinheiro em servir o rei. Não é isso? Então, essa é a nossa função na sociedade. Servir o rei, que é o consumidor. Desenvolver nele a necessidade, novas necessidades. Não é isso? Investimento versus receita. Não foi isso que a minha amiga corretora do imóveis fez, de seguro do carro? Ela valorizou fundamentalmente o investimento dela. O investimento dela foi em cima de quem? De mim. Do cliente. Não é isso? Foi em cima do cliente. Então, nós, numa negociação, temos que prestar muita atenção no que é que o cliente quer que eu faça. É exatamente isso. Estou certo? O que é que o cliente quer que eu faça? Que eu faça ele se sentir bem, confortável, com segurança. Então, para isso, eu tenho que me informar sobre negócios, o jurídico dos negócios, os documentos. E vocês sabem muito bem, até melhor do que eu, que vender hoje um imóvel não é vender uma geladeira. Tem muita coisa para se ver e verificar. Aqui dentro do CRES tem uma comissão que vai atrás de documentos. Não é isso? Para ver se vocês estão fazendo a coisa certa. Pontos fortes e fracos. Quais são os pontos fortes de um imóvel? Localização, construção, preço. São os principais. Preço. Eu acho que atender toda a necessidade do cliente. Fala. Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Como assim? O imóvel pode ser um ponto fraco para alguém que para mim seja um ponto forte. É uma questão de opinião. Relativo. Sim, mas se essa coisa tem preço, você fatalmente está fazendo um juízo sobre isso. Sobre se esse preço é vantajoso ou não. Então, o ponto forte seria o preço justo. O preço de venda. Tá? Pontos fracos. O preço que está acima do mercado não vai vender. Não vai vender. É tudo, Sim. é estratégico, mas o valor é muito. Pronto. Alguma dúvida sobre esses pontos fortes e fracos de um imóvel? Perdão, não ouvi. Eu ficaria na necessidade do cliente que atende todos os requisitos. Por exemplo, localização
Esquece preço. Esquece preço. Como é teu nome mesmo? Desculpe. Osiel. Osiel, esquece o preço. O que é mais importante para um cliente que está sonhando com aquele imóvel não é o preço. Porque o preço você já sabe, ele tem um determinado tamanho. Se nesse determinado tamanho você oferecer para ele algo e convencê-lo na negociação de que aquele é o melhor negócio que ele vai fazer e com você, o preço deixa de ser importante. Bom, a revelação que eu vou fazer para todos os colegas, está aqui no Jardim Paulista, eu vendi um apartamento, esse mês, tá? Esse cliente estava 8 meses procurando apartamento. E tinha saído com todas as imobiliárias, que eu não vou revelar aqui, com as grandes imobiliárias. E então, marquei um encontro com ele para conversar com ele. Fui até o escritório, descemos para tomar um café, tá? Eu estava com o carro no escritório dele, ele foi comigo até o apartamento, visitou o apartamento, ligou para a esposa que tinha encontrado o apartamento, que já estavam cansados. Tá? E, por acaso, a esposa conhecia o prédio, que já tinha visitado uma amiga lá, nesse prédio. Ele comprou esse apartamento sem a esposa ver. A esposa viu depois que saiu do escritório com o compromisso de compra e venda. Eu posso até falar a rua, se vocês me permitirem, aqui na Rua Caconde. Tá? Então, eu acho o seguinte, porque esse imóvel atendeu todas as necessidades deles, inclusive o trajeto da família, a escola, a metragem, preço, localização, uma série de coisas. Por isso que eu estou aqui dizendo o seguinte, eu acho que a necessidade do cliente é um conjunto de requisitos. Bom, me quer parecer que você não teve tanto problemas em fazer a realização da venda desse negócio. Você fez uma boa negociação, sabendo o que é que ele queria e satisfez as necessidades dele. Não foi isso? Exatamente, mas eu faria uma observação, que eu acho o seguinte, o corretor tem que conhecer o imóvel. Tem. Ele tem que conhecer. Tem. Talvez o fato de eu trabalhar 35 anos no mercado imobiliário facilitou ter esse conhecimento. Mas antes disso é aquilo que eu falei, pontos fortes e fracos do imóvel. Tem que conhecer, saber o que é que ele vai falar, saber o que é que o cliente vai dizer. Tá? Muito bem. Obrigado. Negociação é a diferença de opiniões. Isso nós já sabemos, né? Conversamos antes sobre esse negócio. Então, negociação é uma diferença de opiniões. Nunca mencione a concorrência de graça. Por quê? Pode acontecer da sua concorrência, se você não conhecer a concorrência, saber que eles estão fazendo algo melhor que o de vocês. Então, não faça isso. Porque senão ele sai dali e fala, até logo, então tá, eu venho uma outra hora aqui, venho, né? E vai embora e vai ver o concorrente. Fale pouco. Escute. Mais escute do que fale. Porque escutando, você fica sabendo pérolas sobre o cliente, sobre o que é que ele quer. Não dê uma de adivinho, de pensar assim, bom, eu já sei o que é que ele quer. Ele já vai vir com pouco valor, vai vir, quer dividir, quer isso, quer aquilo. De repente o cara ganhou na loteria, ganhou herança, alguma coisa aconteceu, e, enfim. Então, não adivinhe, ouça, pergunte. Prepare suas perguntas. Isso é muito importante. Você tem o teu imóvel, você tem que preparar as perguntas para todos os tipos de clientes. Aquele em potencial comprador, ou só aquele que vem para encher o saco. De curioso. Nós estamos carecas de saber sobre isso, não é? Dos curiosos. O que você precisa saber sobre o seu produto? Isso é muito importante, que é aquilo que vocês haviam dito aí. Visitar o imóvel. Tem que visitar o imóvel. Tem que conhecer o imóvel. E isso não é só para corretor.
Isso é para qualquer pessoa que venda qualquer coisa, que negocie qualquer coisa. Ele tem que conhecer fundamentalmente o seu produto e o produto do concorrente. Planeje, pois quem não planeja finaliza mal. Tu tem que planejar a abordagem. O planejamento da abordagem é muito importante. Ela é fiel. Ela é extremamente suave e te dá tranquilidade e segurança na negociação. Sem o que, não adianta. E é claro, para mim ter essas coisas, eu tenho que ter valores sociais, valores religiosos, valores pessoais. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Não adianta eu mentir. Eu mentir para o cliente, eu mentir para o mercado, eu vou levar essa marca comigo. Isso é um ícone que fica conosco. Aquele cara não dá para confiar. Quanto é que a gente já viu sobre isso? Por que não falar nunca do preço? Porque o preço não é... inicialmente, o preço, se o negociador, a pessoa que estiver com você, não falar sobre preço, ele ainda não é o mais importante. Ele vai se tornar importante quando ele falar quanto é tudo isso. Quanto é que vale tudo isso? Você não falou no diminutivo, você elogiou o imóvel, porque tem aquele detalhe, o imóvel não pode ser comparado com um carro. Um carro a gente compra ele hoje para vender amanhã, para vender o ano que vem, e vai fazendo isso. A família vai crescendo e eu vou mudando. Agora a casa não, a casa é aquele sonho. É aquele sonho de anos. E, exatamente. Eu fico com uma dívida monstruosa por muitos anos. Felizmente, a situação do Brasil, hoje, em nível de imobiliária, em nível de imóveis, já não está tão ruim. As coisas tendem, o ano que vem, a melhorar. Nós temos muitos imóveis que estão para serem prontos com facilidades de própria construtora. Eu tenho visto na televisão, eu acho que é Shoptime, sei lá, qualquer coisa assim, que as próprias construtoras estão financiando. É claro que é diferente de um BNH, de uma coisa... Mas, de qualquer forma, é ainda um bom negócio. Agora, eu quero dizer, e não é para vocês que eu vou dizer isso, infelizmente não tem ninguém aqui para mim falar isso, não queiram fazer dessa profissão um trampolim. De imediatamente sair ganhando dinheiro. É aquilo que eu coloquei desde o começo, paciência. E quem tem paciência, que acorda cedo e trabalha, ganha dinheiro. E olha, ganha. Só precisa ter isso. E outra, é só também verificar e estudar e ler as especificações do Cresce. Legislação, isso é muito importante. As pessoas não são mais bobas, elas são atentas às falcatruas que existem por aí, como eu vi outro dia na reportagem, essa semana mesmo, acho que foi no Rio de Janeiro, um prédio inteirinho vendido e eles estavam revendendo novamente. Acho que foi no Rio, né? Achei isso o fim do mundo, em todo caso. Se o cliente disser, está caro, você tem 3 palavras para falar para ele, para quebrá-lo. E quebrá-lo mesmo. Tipo assim, como assim está caro? Ele tem que te explicar. Está caro com o quê? Comparado com o quê? Tem alguma coisa mais barata por aqui? Eu sou corretor de imóveis, estou
pesquisando o mercado. Eu sei que numa área de 1.000 metros não tem nada semelhante ao que eu estou oferecendo. Então está caro baseado em quê? Ah, mas aí então ele nem tinha que estar ali conversando com você. Não? Aí está perdendo seu tempo. Porque o preço para um negociador é imexível. Eu posso negociar parcelas, posso negociar o cara dar um carro, dar uma gaiola com um papagaio morto, sei lá, eu vou ter que avaliar isso aí, né? Mas, em relação a quê? Está caro em relação a quê? Essas são as perguntas que vocês devam fazer. Mas está caro em relação a quê? Quem faz muito dessas perguntas, sabe quem são? Quem é? As mulheres, as namoradas. Nós tínhamos que aprender muito com elas. Elas são muito boas de perguntas, que deixam a gente sem resposta. E não adianta mentir, hein? Não mintam para mulheres, porque... Mas se está caro, ele não fez uma contraproposta? Não entendi. Não, é que ele, nesse momento aqui, ele está no momento de perguntar o preço, né? Depois que você viu tudo, como é que é? Isso, ele já visitou, já olhou, coisa e tal, tá. E quanto é que custa tudo isso? Ah, foi aquilo que eu falei. Aí você pega e dá o preço. Aí ele fala, mas está caro. Mas está caro... Como assim está caro? Aí ele vai falar. Ele vai ter que falar. Em relação a quê está caro? Ah, em relação que... Não é que está caro, é que eu ganho pouco. Aí, né? Eu ganho pouco. Então, esse aqui está caro. Vamos ter que arrumar um outro para ele. Esse bem não é um carro, é um bem exclusivo. Isso eu tenho que ter em resposta. Isso é um bem exclusivo. Essa garagem, essa sala, esse lavabo, essa entrada, esses 2 elevadores, tudo isso é exclusivo. Foi feito para você, foi feito para pessoas de fino trato. Aí ele vai se sentir elogiado, levantado, né? Então, já estou cuspindo? É bom sempre vir com mulher, que aí ela cuida da gente, né? Bom, deixa eu ver se aqui eu termino. Se eu não termino, tem que terminar, né? Opa. Aqui eu termino. Eu coloco aqui parte do meu currículo, né? Que vocês podem tomar conhecimento, e eu coloco aqui, em vendas. O cenário nacional é de globalização e qualidade. Eu tenho que ter qualidade e tenho que saber que, se eu estiver em qualquer outro lugar, qualquer problema que eu tiver com o meu imóvel, por um simples telefonema, alguém vai ter que resolver para mim. Eu tenho que ter uma pessoa num lugar para resolver esse problema meu do imóvel. Vender mais, melhor e com qualidade. Como se tornar melhor e mais competitivo na arte de vender ou na arte de negociar? Eu tenho que ser astuto, eu tenho que ter bons conhecimentos do produto para poder enfrentar a avalanche de negócio. Porque, assim, um cliente, quando vem para nós, ele vem sabendo tudo. Ele é comprador. Embora ele tenha... outra coisa que eu me lembrei. Não deixem amarrado o negócio para o dia seguinte. Porque se ele dormir e pensar, não vai dar negócio. Quantas vezes aconteceu isso com vocês? Um negócio está certo, não está certo, o cara vem, amanhã ele vem, assina um negócio, chega amanhã, ele não vem. E aí vem um telefonema, eu estava pensando, sabe, não deu.
Estou falando verdade? É impressionante, é impressionante. A gente gasta um tempo inteiro com o cara e no final ele diz isso. Por isso é que eu digo, as pessoas têm todos os motivos para não comprar. Quando ela diz, não, tá bom, eu compro, amanhã eu venho aqui, eu assino tudo isso, ela tem que fazer um cheque aqui. Ah, eu estou sem cheque aqui agora. Coisa ela começou a enrolar, vai atrás do cara. Eu faço o seguinte, eu vou na tua casa, eu vou contigo, te levo lá, e faz o cara assinar, senão não vai dar certo. É verdade. É verdade. O senhor falou uma grande verdade. O cara está no travesseiro, tá? Abandonar o medo enquanto aprende algo de novo é uma perda. É uma perda? Deixar de fumar para treinar uma corrida é uma perda? É? Eu estou errado nessa afirmação minha? Abandonar o medo enquanto aprende algo de novo é uma perda? Não. Deixar de fumar para treinar uma corrida é uma perda? Negociar é uma corrida. Eu estou sempre em cima disso. Como é que é? Eu acho que não. Eu acho que não. Em todo caso. Mas cada um, né? Bom, muito bem. Necessidade de conhecer ideias. DPNL, Programação Neurolinguística. Sabe aquelas coisas que eu chego assim e já digo, ah, mas isso não é para mim. Ah, isso eu não sei. Pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso é programação neurolinguística. Eu já estou morto. Ah, não, eu mesmo, eu me mato. Eu me mato. E eu não posso me matar. Psicologia geral, desenvolvimento pessoal e técnicas tradicionais de vendas. Para você tornar-se um consultor mais eficiente. Ou seja, para mim tornar um consultor mais eficiente, para tornar a venda concretizada, eu tenho que, antes de mais nada, ler muito. Ler. Jornal, ler uma revista, ler um livro. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter conhecimento. Se eu falo com uma pessoa, abro a boca com ela, ela fica vislumbrada de saber o quanto eu tenho de conhecimento. De culinária, de religião, de futebol. Então, aonde que eu vou buscar essas coisas? Eu vou buscar o conhecimento no mercado. Se me convidarem hoje para assistir uma parada gay, eu vou. Não que eu seja gay, e não que eu aprecie, mas eu vou para saber qual é a tendência da cor, o que é que eles estão fazendo. E por falar em gay, vocês se deram conta de quanto o Brasil está investindo em casamento gays? Nada contra. Pelo amor de Deus. Nada contra. Mas existe o setor imobiliário desenvolvido para gays. Para homens com homens, mulheres com mulheres. Então, pensem nisso. Reflitam. Entendam o que o mercado está querendo de vocês. Que tipo de mobilização eu devo fazer? Eu tenho que me adequar a quê? A essas novidades que estão acontecendo por aí. A linguajar. Mas tenho que saber falar. E se eu souber falar, eu teria argumento. E eu tenho que ter argumento. O meu negócio exige argumento. Tá bem? Pessoal, eu vou desejar a vocês um forte abraço, um feliz ano novo, e que eu espero que vocês sejam muito bem recebidos nesse mercado inovador, que ele está se renovando a cada tempo.